A crise de 2008, falando de uma forma bem simples e clara, ela começou na grande potência mundial, nos Estados Unidos, quando eles começaram a distribuir crédito de maneira insustentável, até para pessoas mesmo que nem poderiam pagar esse crédito. Esse fenômeno ficou conhecido como o subprime, traduzindo um crédito de segunda linha. E essa modalidade de crédito foi distribuída em grande proporção nos Estados Unidos. Além disso, os bancos americanos criaram um título bancário chamado de CDO, que era obrigações de dívidas com garantia, que esses bancos vendiam esses títulos para o exterior, principalmente para a Europa, onde os grandes investidores compravam esses títulos americanos, que quando os credores americanos pagassem essas dívidas, quem receberia seriam esses grandes investidores. Com a grande proporção desse crédito com pessoas que não tinham qualificação para poder pagar esse crédito, começou a gerar uma crise financeira dentro dos Estados Unidos, começou a ficar insustentável essa distribuição de crédito. Infelizmente, no dia 15 de setembro de 2008, um dos grandes bancos americanos, o Lehman Brothers, ele quebra. Com a falência desse banco, cria-se uma crise financeira, nem só nos Estados Unidos, como em todo o mundo, onde tinha grandes investidores que compraram aquela dívida americana. Por fim, essa crise, ela foi financeira ou foi econômica? Ela começou financeira, com a desvalorização dos ativos americanos e grande parte da Europa. E depois começou a ficar econômica, porque o mercado não tinha dinheiro e começou a deixar de produzir e gerar serviço. Por conta disso, ainda muitos países hoje não conseguiram se reerguer por conta dessa crise financeira e econômica. Vários bancos mundiais foram afetados com a crise de 2008, principalmente os bancos americanos, que foi onde teve início todo esse problema financeiro que afetou o mundo, né? A crise teve início principalmente por conta de um banco chamado Lehman Brothers, que decretou falência durante o mês de setembro de 2008. Os demais bancos foram afetados porque, querendo ou não, a falência do banco Lehman Brothers desencadeou uma série de problemas financeiros em toda a cadeia econômica dos Estados Unidos. Então foi formada uma união entre os demais bancos, entre os maiores bancos da região, da área, no caso, para fazer uma parceria para tentar salvar o sistema econômico e financeiro dos Estados Unidos. Grandes bancos do setor, como JB Morgan, Citibank, Bank of America, se uniram em prol de tentar resgatar a credibilidade dos bancos de investimento perante ao consumidor, né? Já que muitos investidores estavam retirando seu dinheiro que tinham nesses bancos com medo das incertezas que o mercado vinha trazendo, né? Como já tinha um grande banco que tinha quebrado, que no caso era o Lehman Brothers, os outros bancos acabaram perdendo a credibilidade e, consequentemente, perdendo também o dinheiro dos investidores. Então, por mais que fossem concorrentes, esses bancos concorriam entre si em busca do dinheiro dos investidores, eles tiveram que se unir para tentar salvar os bancos menores, para que eles conseguissem manter uma credibilidade no mercado, né? Isso, de certa forma, foi algo inédito, porque é difícil, principalmente no mercado financeiro e num país que nem os Estados Unidos, que é altamente capitalista, tu vê empresas diferentes que competem entre si no mesmo segmento, no mesmo mercado, pelo mesmo consumidor, se ajudando entre si e emprestando dinheiro também para empresas menores poderem se manter no mercado, a fim de manter o mercado um pouco mais sólido e restabelecer a confiança dos investidores. Então, basicamente, foi isso que afetou os bancos, e foi esse o papel dos bancos maiores e também intermediários nessa crise, de conseguir manter os próprios bancos, os próprios concorrentes, bancos menores, para manter essa credibilidade, porque eles sabendo que se um banco menor quebra, querendo ou não, afeta a credibilidade e o poder de pagamento dos outros bancos maiores também. Então é uma rede, é uma cadeia que se demonstrou bastante frágil e acabou tendo que ter a intervenção do governo aí entre eles para poder sanar esse problema e voltar a ter a credibilidade dos bancos norte-americanos. Após ser pressionado por todos, pelos bancos que já estavam sem saber para onde correr,
pelas pessoas que já começaram a dar-se conta da imensa onda de problema que viria, correr aos bancos, sacar seu dinheiro, pois tinha muito medo dos bancos quebrassem e suas economias ficassem congeladas. Nessa época, o presidente do Tesouro americano teve uma solução: fazer com que os bancos grandes comprassem as ações dos bancos que estavam prestes a falir. Só que tinham dois problemas que surgiram: a confiança dos bancos grandes, pois depositar um dinheiro, investir um dinheiro onde os bancos pequenos já estavam prestes a falir, e também pelo tempo que estaria pouco. Então, o Tesouro fez uma dupla de cada banco para que os bancos pequenos pudessem, abre aspas, namorar, fecha aspas, com os bancos grandes, para que pudesse injetar dinheiro nos bancos. Então, o Tesouro percebeu que a única saída era que os bancos grandes emprestassem dinheiro aos bancos pequenos. Mas como convencer os bancos grandes a emprestar esse dinheiro, pois não sabia se ia ter retorno. O mercado imobiliário americano e a ampla abertura de crédito foram duas variáveis determinantes para a crise de 2008. Obviamente, essas duas variáveis elas sofreram consequências. A mais comum de todas foi a desvalorização desses imóveis obtidos pelos cidadãos americanos, tanto quanto a desvalorização dos mesmos imóveis obtidos na aquisição dos bancos pela hipoteca. E essa negociação ela se deu na maneira mais convencional, que é a negociação direta entre o comprador e o vendedor. Além da desvalorização convencional, essa crise acabou afetando também os fundos imobiliários das bolsas de valores de todo o mundo, atingindo os principais índices negociados no mercado financeiro mundial. Como, por exemplo, o índice Bovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira, em que está listado todas as principais ações do país, que registrou uma desvalorização de 44.750 pontos, no intervalo de aproximadamente 8 meses, que foi entre o ano de 2008 e 2009, como mostra aqui o gráfico. A crise de 2008 não afetou somente também o mercado financeiro. Vários outros setores da economia foram afetados. Um dos grandes setores afetados foi o setor industrial. O setor da indústria, não só nos Estados Unidos, que realmente foi o país que mais foi afetado pela crise, mas foi o setor industrial de maneira geral de todos os países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, foram afetados. Pois já que o primeiro sinal de que uma crise está vindo é a redução na produção industrial. Porque se reduz, quando acaba o dinheiro, se reduz a compra de veículos novos, a compra de maquinários novos e diversas outras compras de produtos que são fabricados pelas indústrias, né? Então a indústria é um principal, como é que eu posso dizer assim, é onde a gente consegue ver, é um principal sintoma de uma crise econômica que está se encaminhando, é o setor industrial, quando a gente vê uma forte queda na produção industrial dos países, né? Países, por exemplo, como a China. A China é uma grande exportadora para os Estados Unidos, na época também era. E ela viu grande parte dessas mercadorias que eram exportadas para os Estados Unidos ficarem estocadas no parte de suas empresas. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam passando por uma crise e não estavam mais comprando. A China ela tomou uma medida bem séria, intervenção do governo também, mas não diretamente no mercado financeiro chinês, mas o governo ele injetou dinheiro na economia chinesa. Tem dados que o governo chinês injetou na faixa de 500 bilhões de dólares na infraestrutura do país, ou seja, eles injetaram esse dinheiro para mobilizar a construção de estradas, ferrovias, entre outros serviços que o governo executaria, assim gerando empregos e consumindo essa matéria essa matéria da indústria que não foi utilizada na exportação. Então são algumas medidas que salvaram os países, de primeira assim, países em desenvolvimento, como China, Brasil e Índia, México, não foram tão afetados, pois tiveram algumas políticas públicas que fortaleceram sua indústria. Agora, os países que dependiam mais financeiramente e economicamente das suas bolsas de valores e de bancos de investimento, sofreram um pouquinho mais com essa crise de 2008. Os canais de propagação da crise no Brasil foram os mais esperados. Primeiramente, tivemos a exaustão do crédito para o mercado externo. Em seguida, houve a retração dos mercados externos para investimentos estrangeiros.
Paralelamente com isso, houve também a queda brutal dos preços dos principais produtos exportados, gerando assim um grande desemprego setorial. O momento mais dramático foi a queda brutal da produção industrial, aumentando assim ainda mais o desemprego no setor, fazendo com que as estimativas dos indicadores de crescimento se tornassem cada vez mais catastróficas. Desde então, uma série de movimentos internacionais influenciaram na vida da família brasileira, como, por exemplo, a variação do dólar. A alta do dólar, somada com a falta de crédito dos bancos, prejudicou principalmente as empresas, que tinham dívidas em dólar e não estavam protegidas para oscilações tão grandes na moeda. Podemos citar ainda a falta de dinheiro nos bancos para empréstimos, a inflação, a baixa e alta dos juros. Com isso, investidores de todo o mundo passaram a tirar investimentos de aplicações de ações de empresas, dos bancos, de títulos do governo. Isso ocorreu porque houve uma grande incerteza dos balanços de alguns bancos, empresas. Além disso, muitos aplicadores precisaram resgatar seus investimentos para tentar sanar seus prejuízos com a crise. Diante da escassez de crédito disponível no país, o governo inseriu alguns estímulos para tentar aumentar o consumo do país. Um desses estímulos foi a redução do IPI para automóveis, eletrodomésticos, produtos de construção civil. Esse estímulo foi de suma importância para manter a economia aquecida. Com isso, as empresas voltaram a ter créditos para investimentos. A população foi bastante beneficiada, pois muitos puderam ter acesso a eletrodomésticos, produtos de construção civil, automóveis, por preços mais baixos, fazendo com que as vendas aumentassem e, consequentemente, manter o crescimento do país.